Olá, como você está? Eu sou o Reverendo Pedro Henrique, pastor da Igreja Presbiteriana das Palmeiras, e estou aqui mais uma vez para trazer uma meditação das Sagradas Escrituras para você e para sua família. E nessa oportunidade, a nossa meditação se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 16, no versículo de número 24. Diz assim: Então, disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Nós estamos vivendo um tempo muito complicado, muito difícil. Um tempo no qual nós procuramos facilidades, porque está bem duro, bem complicado realmente. Nós estamos longe das pessoas que nós gostamos, não podemos interagir fisicamente com as pessoas que nós prezamos, as partes financeiras da sociedade estão começando a ficar bem complicadas para todo mundo, e a gente começa a se questionar a respeito de se nós vamos conseguir, se de fato nós teremos forças para estarmos vencendo isso. E diante disso que nós vemos muitas pessoas abraçando coisas erradas, muitas pessoas indo por caminhos tortuosos para tentar de alguma forma sobreviver ou, na sua concepção, vencer este período de pandemia, esse período de combate ao coronavírus. E é por isso que a palavra de Deus ela se torna ainda mais importante para nós que servimos a Deus. Será que de fato nós estamos totalmente desamparados, largados, para vermos se conseguimos ou não vencer este período? Ou nós temos algum tipo de força, algum tipo de reforço para nos auxiliar nestes momentos? É o que eu convido você a ver comigo nessa oportunidade. O Evangelho de Mateus é um evangelho, um dos 4 evangelhos, que trata a respeito da vida de Jesus e a sua obra. Toda a palavra de Deus aponta para isso. O Novo Testamento fala de forma mais clara, mais evidente a respeito disso, e os evangelhos é onde nós conhecemos a fundo a respeito de quem era Jesus e do que ele fez por nós. E quando nós olhamos de forma mais específica a nossa perícope, a nossa passagem, nós podemos perceber que Jesus estava neste período ensinando aos seus discípulos a respeito das dificuldades, dos problemas que eles teriam na vida. E ele coloca algo muito interessante, ele diz: se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Essa expressão, negue-se a si mesmo, ou a expressão tome a sua cruz, que nesse contexto servem quase que de sinônimo, nós podemos tomar para as nossas vidas hoje, em meio à pandemia, em meio a toda essa situação, para nos mostrar que é errado a gente superestimar as nossas batalhas, os nossos problemas, os nossos desafios, e da mesma forma é errado nós subestimarmos as dificuldades que nós estamos vivendo. Como que funciona? Há uma anedota, quase uma anedota, uma história que é bem contada no meio evangélico, que é a seguinte: um homem estava cansado de carregar sua cruz e estava pesado demais para ele, não estava dando mais não, estava muito pesado mesmo. E ele começa então a reclamar e a pedir a Deus para dar um jeito, para livrar ele desse peso, livrá-lo dessa carga que ele tinha que levar. E em um dado momento então, em uma conversa com Deus, Deus o leva para que ele possa se livrar desse peso. Só que ele tinha que carregar algum tipo de peso, ele não podia ficar sem nada. Então Deus fala com ele: olha, você vai entrar nessa sala e vai escolher uma nova cruz, uma nova carga para você estar carregando. Só que a sua cruz que você estava carregando, você tem que deixar aqui na porta, você não pode entrar com ela. O homem topa na hora, óbvio. Ele entra, deixa a sua cruz na porta e vê várias cruzes, do tamanho de uma casa, tamanho de um poste, pequenas, quase invisíveis ao olho nu, e vai vendo várias e várias cruzes diferentes. E ele fica bem indeciso, vendo algumas pequenas ali, interessados, vai reservando ali para escolher no final. Em dado momento, ele percebe que tem uma muito pequena mesmo lá no cantinho. E ele diz que é aquela cruz para si. E Deus então indaga se realmente ele queria aquela. E ele por várias vezes insiste que era aquela mesmo. E ele então fica curioso: mas Deus, por que você está me perguntando sobre o porquê eu querer aquela cruz? Sobre o porquê que eu tenho certeza daquela cruz? E Deus então responde a este homem que a pergunta era porque aquela cruz que ele estava escolhendo para levar, que era a menor que ele estava vendo, era a que ele tinha deixado na porta. Então ele estava querendo pegar uma carga, uma cruz menor,
quando na verdade a dele era a menor possível naquela dimensão, a menor possível naquela realidade que ele estava vivendo. E para nós hoje, meus irmãos, muitas vezes nós nos refugiamos no pecado, nós procuramos o que é errado diante de Deus como meio de nós estarmos diminuindo a nossa carga. Porém, assim como nós temos visto em nossos devocionais, o pecado ele não fortalece as nossas vidas. Ele não nos capacita a sermos melhores, mais fortes, mais hábeis nas nossas vidas. Não nos capacita de forma nenhuma. E é por isso que quando nós olhamos para esse texto e vemos essa aplicação para as nossas vidas, nós percebemos que negar a nós mesmos significa cada um de nós observar dentro de si tudo aquilo que atrai, tudo aquilo que seduz, que passa mel em nossas bocas e que nos faz estarmos longe da presença de Deus. Nos faz irmos por caminhos que não agradam ao Senhor. E é justamente por isso que quando a gente para observar, em meio a essa pandemia que nós estamos vivendo, muitos cristãos estão abandonando completamente o seu relacionamento com Deus, preferindo ficar o dia inteiro, às vezes assistindo filmes, às vezes os que podem, trabalhando, ou às vezes não fazendo nada, mas não se preocupam em estar com Deus. Negar a si mesmo, meus queridos, não é apenas nós falarmos, olha, eu não vou para as festas que foram organizadas, eu não quero mais saber disso não, dessas festas carnais. Negar a si mesmo é nós também nos esforçarmos para cada dia, por mais que o nosso corpo muitas vezes não queira, nós estejamos nos ajoelhando, nós estejamos reservando um tempo para nós estarmos orando, para nós estarmos em intimidade com Deus. No último sábado nós tivemos uma videochamada, o nome chique que nós descobrimos agora, um webinar com os jovens da nossa igreja e alguns convidados. E nessa oportunidade nós vimos a respeito da importância de nós não apenas sabermos o que significa crer, mas colocarmos isso em prática, mas de fato estarmos desenvolvendo uma vida com Deus. E isso, meus irmãos, é muito importante na atualidade, porque nos faz percebermos que de fato a vida com Deus é o que nos fortalece em momentos difíceis como estes que nós estamos vivendo. O apóstolo Paulo pontua bem quando ele coloca que Deus não nos dá tentação ou provação além daquilo que nós conseguimos suportar. E mesmo em meio às dificuldades que nós estamos passando, que são menores do que nós podemos suportar, Deus nos dá força dele para nós estarmos vencendo. Por isso, meu querido, tomar a sua cruz, negar a si mesmo, envolve o sentido de, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de dificuldade que nós estamos vivendo, você se esforçar verdadeiramente para fazer o que agrada a Deus, para fazer o que é certo diante do Senhor, por mais que o seu corpo peça para você fazer diferente. Meus queridos, nós estamos muito fragilizados emocionalmente, alguns já estão fragilizados fisicamente e alguns estão também fragilizados espiritualmente. E são esses momentos que nós precisamos mais do que nunca estarmos levando a sério a vida com Deus, nos voltando ao Senhor, observando nossas vidas, analisando as nossas vidas para descobrir o que está nos afrouxando as pernas, afrouxando o nosso compromisso com o Senhor. Negar a si mesmo é uma análise diária. É a cada dia você realmente observar tudo o que existe em você que não agrada a Deus e abrir mão. E abrir mão. A vida com Deus não é fácil. A vida com Deus ela não é repleta de momentos que não tem dificuldade para nós. Não é. A vida com Deus é uma vida difícil, mas uma vida prazerosa. Negar a si mesmo é muito complicado. Basta você observar. Nesse período de pandemia, né, a pochetinha já está crescendo, a gente já está começando a ganhar alguns quilinhos a mais, e a gente fica às vezes pensando, como que eu vou fazer para perder isso tudo depois? Vai ser na base de negar a si mesmo. O corpo vai pedir para a gente comer um sandubão, uma pizza, comer um monte de carboidrato. E a gente vai ter que começar a fazer uma dietinha, começar a fazer alguns exercícios físicos para revertermos essa situação. Para melhorarmos o nosso relacionamento com Deus, nós temos também que fazer uma dieta. Mas não uma dieta física, uma dieta em relação a tudo aquilo que nos leva ao pecado ou tudo aquilo que nos leva a praticar o pecado. Por isso, meu irmão, não negligencie o seu relacionamento com o Senhor. Não deixe para depois a sua vida com Deus. Não deixe para quando as coisas começarem a melhorar. Comece a levar a sério hoje, agora. Leve a sua família a estar desenvolvendo o hábito de realizar o culto doméstico. É através dele que vocês são fortalecidos a terem uma vida melhor com Deus.
O mundo sempre vai nos levar a desejar o que é errado diante de Deus, o que é pecado. E nós, enquanto servos do Senhor, temos que nos posicionar diante disso, não abrindo mão da vida em santidade diante do Senhor. Eu sei que você já sabe disso, mas sem santidade é impossível nós agradarmos a Deus. Sem santidade é impossível nós agradarmos a Deus. Por isso, meu irmão, não negligencie a sua vida com Deus. Não abra mão da fidelidade ao Senhor. Não viva no pecado, mesmo que a situação ofereça a vocês como única opção. Isso não é opção para nós. Viva com Deus, para Deus. Se for necessário que você abra mão de muitas coisas, abra. Se for necessário que você mude muitos costumes, mude. Mas volte-se ao Senhor e viva unicamente com Ele. Se for preciso negar a si mesmo, se for preciso carregar uma cruz para você de fato agradar a Deus, esteja disposto. E veja como a recompensa para nós não está no futuro, mas já se encontra agora. A salvação em Cristo Jesus é a maior recompensa que nós poderíamos sonhar em receber. E no futuro, na vida após a morte, nós teremos ainda uma outra recompensa. Uma recompensa que Cristo conquistou para nós. Além da salvação presente, nós teremos a glorificação no futuro. Por isso, meu irmão, não tema, não desanime, não afrouxe os seus joelhos, o seu caminhar e continue firme na vida com Deus. Continue firme no relacionamento com o nosso Deus. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e te capacite a confiar no Senhor e viver em santidade, a negar a si mesmo a cada dia, a tomar a sua cruz para honrar e glorificar o nome do nosso Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Feche seus olhos, quero orar por você. Santo Deus, eterno Pai, nós oramos a Ti, oramos agradecidos pelas nossas vidas, oramos agradecidos pelo Seu cuidado sobre nós e agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que nós temos de juntos estarmos meditando na Sua palavra. Santo Deus, fale aos nossos corações, nos capacite, através do Seu Santo Espírito, a examinarmos os nossos corações e vermos o que existe neles que não agrada ao Senhor. Nos ajude, ó Pai, a termos força para nos livrarmos de todos os hábitos que não glorificam o Teu nome, que não servem, ó Pai, para nos fortalecer no caminhar com o Senhor. Continue, ó Pai, nos abençoando, nos fortificando na luta contra o pecado e que nós possamos, ó Pai, ter prazer em negar tudo aquilo que a nossa carne pede para que façamos. Que o nosso prazer, que a nossa satisfação de vida seja em viver para o Senhor e unicamente com o Senhor, ó Pai. Nos abençoe, Senhor, e que a nossa família, que nós, enquanto igreja, possamos viver para o Senhor e termos prazer nisso. Em nome de Cristo Jesus, que nós oramos e agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém, meu querido. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Fique com Deus e um forte abraço.